Pessoal, agora a gente vai falar sobre as taquiarritmias e bradiarritmias, dando seguimento ali à aula anterior. Vou espelhar aqui minha tela com vocês. As arritmias são casos comuns de urgência e emergência. Claro, a gente tem alguns tipos de arritmias que são benignas, que são assintomáticas. Geralmente, essas a gente vai encaminhar para poder fazer o segmento no centro de saúde, o acompanhamento mais ambulatorial. Mas a gente tem alguns casos que esses pacientes vão chegar como uma urgência aqui para a nossa unidade. Essas arritmias podem causar síncope, choque cardiogênico, né? Uma insuficiência cardíaca aguda e até uma PCR. O diagnóstico rápido e a conduta adequada, elas salvam vidas. O objetivo desse protocolo é padronizar as condutas, basear decisões em evidências e diretrizes tanto brasileiras quanto globais, né? E garantir a segurança e o encaminhamento adequado desses pacientes dentro da rede. Critérios de inclusão. A gente sabe que tem algumas arritmias benignas e assintomáticas que a gente vai manejar geralmente ambulatorialmente, vai encaminhar esses pacientes para poder fazer um acompanhamento, um segmento de manejo ambulatorial. Mas aqui nesse protocolo a gente vai falar daquelas arritmias com frequência cardíaca menor que 50 ou maior que 150 sintomáticas, sejam instáveis ou estáveis, tá? Claro, se o paciente da entrada ou durante o atendimento ele evoluiu com PCR, daí o protocolo a seguir é o protocolo de parada cardiorrespiratória, daí ele sai desse protocolo de arritmias tanto BRAD quanto taquiarritmias e vai para o protocolo de PCR, tá? Avaliação inicial. Assim como na dor torácica, esse paciente saindo da triagem, então a avaliação dele inicia na triagem, ele deve fazer um eletro em até 10 minutos, né? É um paciente que vai vir com desconforto torácico, com falta de ar, muitas vezes com história de síncope, e a partir daí o ideal já é ser feito o eletro em até 10 minutos para poder diagnosticar essa arritmia. Esse paciente deve ficar em monitorização cardíaca, então, para a gente poder reavaliar depois da cardioversão, da conversão. E sempre avaliando sinais de estabilidade. Então, o paciente está hipotenso, PAS menor que 90, tem dor torácica, dispneia, sinais de choque, a conduta já é toda levada para ser manejado como um paciente instável, né? Vamos falar primeiro das taquiarritmias. Aqui eu vou pincelar um pouco, pessoal, sobre os traçados e tudo mais. É claro que cada um já teve isso na tua formação e também está contido no protocolo escrito. Então, eu vou passar mais rapidinho, assim, nessa parte. A gente tem alguns tipos de taquiarritmias, né? O primeiro aqui citado é a taquicardia supraventricular. É uma taquicardia que geralmente tem uma frequência cardíaca bem elevada. Alguns casos o paciente chega com 250 de frequência, assim, na emergência. Geralmente são pacientes mais jovens. Ali no traçado, a gente consegue ver que é difícil distinguir a onda P da onda T, como se ela tivesse uma em cima da outra, assim, que é basicamente o que acontece. Tá tão rápido, né, que tá tudo junto, basicamente assim. É uma bradicardia um pouco mais benigna, mais difícil você ver sinais de instabilidade, pacientes que evoluem com muita gravidade, porém não é impossível, isso pode acontecer, então a gente tem que ficar alerta. Ali na fibrilação atrial, eu acho que é a arritmia mais comum que a gente encontra nas emergências, né? Ela é uma arritmia, uma arritmia mesmo de RR irregular, então o intervalo ali do RR é irregular e a gente não identifica a onda P. Podemos identificar ali, às vezes, né, uma tremulação assim, de linha de base, mas não tem onda P nessa arritmia. Em seguida, a gente tem o flutter atrial. O flutter, diferente da FA, ele é geralmente regular. Não é impossível ter um flutter irregular, tá? Mas ele é geralmente irregular e tem a presença de ondas Fs, que é aquelas ondinhas como se fosse um dentinho um dentinho mesmo, assim. Geralmente é regular e é o que difere da FA ali no traçado. São ondas Fs, geralmente tem um padrão, essas ondas, e, e ele geralmente é regular. A gente tem a taquicardia ventricular com pulso, é um tipo de taquicardia ventricular, geralmente ela é mantida, né? Claro, ela pode evoluir de uma forma prejudicial, então a gente tem que conduzir ali.
e tem a torsade de Pointes, que é uma forma de taquicardia ventricular. Ela pode ser não sustentada ou sustentada, né? E, e ela tem um traçado bem semelhante a esse que eu deixei ali nos slides, tá bom? Agora o manejo, né? Que é o mais importante aqui no protocolo. Primeiro, a gente tem que diferenciar se esse paciente ele é um paciente estável ou instável, tá? Todos os pacientes instáveis nas taquiarritmias, a gente vai fazer uma cardioversão elétrica sincronizada imediata. Então, é um paciente que ele está em iminência de sofrer uma parada cardiorrespiratória, uma iminência de morte, ele está instável, então uma hipotensão, uma desaturação, uma dor torácica, falta de ar, está fazendo uma insuficiência cardíaca aguda, a gente precisa reverter essa arritmia agora, de imediato, né? Não dá para esperar medicação fazer efeito, não dá para, às vezes, não dá para esperar sedonalgesia, claro, de preferência a gente fazer uma sedonalgesia sempre que for fazer a cardioversão, mas a gente sabe que às vezes não dá. Qual que é a carga que a gente vai colocar no cardioversor? Então, isso depende muito do tipo da arritmia, mas basicamente a gente pode iniciar em 100 joules, só a FA ali que a gente precisa de uma carga um pouco maior, 150, 200 joules, geralmente 100, iniciando nos 50, 100 joules, nas demais já vai surtir o efeito. Sempre sincronizar antes de disparar o choque, justamente para prevenir que a gente faça essa cardioversão, necessitar de uma desfibrilação após, tá? A gente tem que lembrar que toda vez que a gente vai fazer uma cardioversão, a gente precisa estar com todos os equipamentos necessários em caso disso evoluir para uma parada cardiorrespiratória, para uma desfibrilação, então é uma possibilidade, então a gente tem que ter o carrinho, medicações, toda a equipe, toda ali a postos, tá bom? Já nos casos das taquiarritmias estáveis, é, a gente tem aí algumas diferenças entre elas, tá? No caso da taquicardia supraventricular, a grande maioria delas vai ser estável, tá? São pacientes que eles até chegam com desconforto torácico, mas não é uma dor anginosa, é um desconforto por conta da frequência cardíaca muito alta. Às vezes tem uma sensação de falta de ar, mas não de satura, ausculta pulmonar limpa, pressão alta, às vezes um pouco elevada, mas é decorrente da frequência cardíaca. Nesses casos, a gente consegue iniciar com uma manobra vagal, seja uma massagem de seio carotídeo, uma manobra de valsalva, ou uma manobra de valsalva modificada. E caso não tenha sucesso, a gente tenta duas vezes, até dois tipos de manobra ali, quando dá também, às vezes o paciente não é muito colaborativo, está muito agoniado, né? Afinal, é extremamente desconfortável ter uma arritmia. Se ele não é muito colaborativo, daí a gente já pode passar direto para adenosina. Lembrando que a adenosina, a gente faz uma primeira dose, se necessário, a gente pode fazer uma segunda dose dobrada, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre doses lá para frente, tá? No caso da FA ou do Flutter, se eles tiverem estabilidade, a prioridade, assim, no sistema de emergência, ali no atendimento de emergência, é o controle de frequência cardíaca. Então, é a gente baixar essa frequência cardíaca, que muitas vezes está 180, 150, até 100, 110, 120, tolerável, assim. E aí avaliar o tempo de evolução. Às vezes o paciente ele sabe, olha, doutora, ontem às 7 da noite eu estava assistindo a novela e eu senti uma coisa estranha no meu coração, e eu senti que ele estava batendo diferente desde ontem, e desde ontem eu estou me sentindo acelerado, um pouco de falta de ar, assim, mas nada demais, não sinto dor, mas eu sinto um desconforto. Então, olha, ele sabe exatamente que horas que foi. Aí a gente consegue fazer aquela avaliação das 48 horas, indicação de anticoagulação, isso eu vou falar um pouco mais para frente, tá? Agora tem pacientes que não sabem, ele chega, às vezes chega até por um outro motivo, chega por uma falta de ar, tá desaturando, aí a gente vai lá ver, frequência cardíaca de 180, uma FA de alta resposta. Quanto tempo faz que tá assim? Ah, não sei. Faz uns dias que estou com falta de ar. Não sentiu o coração acelerar? Não, o coração não sinto nada, que às vezes não sente mesmo, tá? Às vezes faz tanto tempo que tá com uma frequência cardíaca elevando que o paciente não sente a diferença. Aí, nesse caso, a gente precisa avaliar a anticoagulação antes de poder fazer cardioversão, para poder prevenir.
é uma complicação que pode acontecer, né? Se tiver um trombo dentro daquele átrio e ele viajar até o cérebro, a gente pode causar um AVC nesse paciente ao cardioverter ele sem a anticoagulação. No caso da TV compulso, taquicardia ventricular compulso, a medicação de escolha é a meldarona. A gente pode repetir a dose de ataque mais uma vez, se não tiver reversão. Eu vou falar também, a gente tem uma tabelinha mais para frente, bem legalzinha, eu vou passar para vocês. E iniciar a dose de manutenção, né? E a caso da torsade de Pointes, a gente utiliza sulfato de magnésio, 2 gramas endovenoso, e correção de causas precipitantes, tá? Para vocês verem aqui, um paciente estável, a gente tem tempo de avaliação, a gente vai fazer medicações que demoram um tempo para poder fazer o efeito, faz o controle de frequência cardíaca e manejo ali de causas base, né? No caso de instabilidade, é choque. A gente não tem tempo para poder fazer tudo isso, a gente precisa que o coração retorne ao ritmo normal instantaneamente, né? Então a gente choca. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as bradiarritmias, tá? Vamos conversar um pouco sobre o traçado aqui, tá? A gente tem o traçado da bradicardia sinusal, quando a gente realmente só tem um delay, né? Uma lentificação, dos batimentos do coração. Ele pode ser causado por várias coisas, inclusive desidratação, ou aquele uso do metoprolol, que está com uma dose muito elevada, às vezes causa uma bradicardia no paciente e pode chegar a causar uma bradicardia sintomática, né? Então a gente precisa avaliar se não é uma intoxicação por medicação. É, a gente tem um bloqueio atrioventricular, e aí quando a gente começa a falar de bloqueio, a coisa começa a ficar meio nebulosa, né? É, Bloqueio tipo 2, Morbitz 1, Morbitz 2. Assim, pessoal, na emergência, o importante é a gente identificar se o paciente está estável ou instável e principalmente conseguir identificar o BAVT. Porque fora isso, se ele tiver com sintomas, a gente consegue fazer atropina e ir melhorando. Caso seja necessário, a gente institui o marcapasso transcutâneo, né? Mas se ele tiver estável, sem sintomas, se só for um achado, é mais uma avaliação com o cardiologista, né? Avaliar se ele não está usando medicação bradicardizante demais, né? Tratar mais a causa base. Então, a gente precisa primeiro fazer essa divisão do paciente instável e estável. Não fiquem perdendo tempo avaliando. Ah, é um distúrbio tipo 2, Morbitz 1. Às vezes não dá tempo. Se o paciente está instável, é atropina. Tenta identificar se não é um ritmo ali que está completamente desincronizado o átrio ventrículo, que é o BAVT, que daí nesse caso é marca-passo, não tem muito o que fazer, mas é basicamente tratar a bradicardia grave, é a atropina, se necessário, bomba de epinefrina, tá? Mas a gente vai pincelar um pouquinho sobre os traçados. Então, a gente tem aqui o BAVT o BAV de primeiro grau, que é uma condição benigna. O que acontece é que tem um retardo ali, um atraso, o intervalo PR ele fica mais alongado, só que ele se mantém fixo, é, e em todas as P's, então, em todos esses intervalos, e todas as P's antecedem o QRS, então ele não bloqueia em nenhum momento, né? Então sempre tem uma P, um intervalo PR maior e um QRS. E é isso, né? Basicamente, ele não chega a ter um bloqueio, ele só tem um atraso na condução, perfeitamente benigno, não traz nenhum problema. A gente tem aí, então, os BAVs de segundo grau. A gente tem dois tipos dele, né? Que é o Morbid que é o benigno também. O que que acontece? O intervalo PR ele vai aumentando progressivamente e aí ele bloqueia. Quando ele chega num momento que ele está muito alargado ali, o PR, ele bloqueia e aí a gente tem uma onda P sem um QRS. É, é benigno, geralmente não traz grandes danos, a gente não tem que manejar ali na emergência. É claro, a não sei se que a bradicardia for muito grave, a própria bradicardia vai causar sintomas, e aí aquele caso que eu falei, daí a gente coloca, faz atropina e avalia as causas. Mas esse não é um ritmo que a gente precisa ficar tão é, alarmante, assim, não é tão alarmante. Aí a gente tem um BAV de segundo grau, Morbitz 2 esse é uma bradicardia maligna, tá? Eu vou explicar para vocês o porquê. Diferente do Morbitz 1, que ele vai aumentando e daí ele bloqueia, que é algo que a gente consegue prever
que é algo, né, contínuo ali, né, progressivo, o Morbid 2 já não. Ele tem um intervalo PR alargado, mas num alargamento fixo. Ele é sempre ele é sempre daquele tamanho. E de repente, por um motivo inexplicável, ele bloqueia. Isso pode acontecer de uma forma tão maligna que pode causar uma parada cardiorrespiratória. Ele pode, alterar esse ritmo para um ritmo mais maligno ainda, uma FV, enfim. Então, é uma bradicardia maligna, é uma bradicardia que a gente tem que tratar. Esse paciente ele tem que ter um marca-passo, tá? A gente tem um BAV2 para um, que é quando a cada duas P's produz um complexo QRS. Então, são duas ondas P, um QRS, duas ondas P, um QRS. Mas a gente consegue prever mais esse bloqueio, né? E a gente tem o tão temido de todos, o BAVT, que é o bloqueio atrioventricular de terceiro grau ou total, que é quando tem um ritmo completamente anárquico. Então, o átrio ele bate de uma forma num ritmo e o ventrículo em outro. Então, o átrio tem um ritmo dele, o ventrículo tem outro ritmo, e não existe essa conexão. O ventrículo contrai, o átrio contrai, então o ventrículo contrai. Não, o ventrículo ele tem ele assume o gerador do batimento dele mesmo. Então ele bate na frequência dele e o átrio na outra. É uma arritmia bem perigosa, né? A gente demanda ter um marca-passo. Inicialmente, assim, a gente faz o transcutâneo para depois fazer o definitivo no hospital de destino. É um ritmo acelerador de morte súbita, então, assim, geralmente pessoas que têm esse ritmo, em algum momento, eles vão evoluir com morte súbita, com uma parada cardiorrespiratória. Então, a gente precisa manejar esse paciente, tá? E agora a gente falando de conduta. Então, como eu falei anteriormente, o que que a gente faz? O paciente está com uma bradicardia sintomática, chegou ali na emergência. Qual que é o passo a passo? Primeiro, avaliar se ele está instável ou estável. Paciente instável, tá hipotenso, tá muito bradicárdico, uma frequência cardíaca de 25, tendendo a hipotensão, tá com desconforto torácico, né? Uma falta de ar, geralmente o que dá é mais alteração de nível de consciência, uma falta de ar, os pacientes eles ficam né, o baixo débito, né? Como é que a gente maneja? Primeiro, a tropina, né? A gente pode fazer até 3 vezes essa tropina. É, e aí, se não melhorar, a gente pode passar para dopamina ou epinefrina. Claro, se o paciente está hipotenso também, a epinefrina cai bem ali, a bomba de epinefrina, porque ele vai aumentar tanto a frequência cardíaca quanto a pressão arterial. Em alguns casos, só o marca-passo vai resolver mesmo. Então, o BAVT, por exemplo, só colocando o marca-passo mesmo para poder surtir o efeito. E a gente sempre tem que pensar nas causas reversíveis. Então, às vezes, é uma intoxicação por beta-bloqueador, ou por digoxina, ou por bloqueador de canal de cálcio. E aí, o que que a gente tem ali na UPA, né? Na nossa unidade, que a gente consegue manejar? A gente tem gluconato de cálcio, tá? Os demais, então, glucagon, anticorpo antidigoxina, não temos. Só o hospital de destino, no caso, Caridade, que vai ter. Então, a gente pode cogitar, a gente evolui, coloca tudo no prontuário e tal, mas o que a gente vai conseguir manejar de início é com atropina ou epinefrina em bomba ali, que é o que a gente tem disponível, e o marca-passo transcutâneo, que a gente também tem disponível na nossa unidade, tá? É bem importante avaliar, porque para colocar o marca-passo, o ideal é que a gente faça uma analgesia nesse paciente, né? O choque dói, principalmente quando ele chega na carga necessária para poder fazer com que o coração bata naquele ritmo. Às vezes o paciente está muito hipotenso e a gente não consegue começar uma cetoanalgesia antes de começar o marca-passo. Então, como é que a gente tem que fazer? A gente tem que estabilizar o paciente antes da gente sedar ele, tá? Então, a bomba de epinefrina, ela funciona bem, geralmente, porque ela vai aumentar a pressão. Se a frequência cardíaca do paciente tá mais ou menos, né? Então, colocou atropina, deu uma melhorada, mas não tanto. A gente quer passar um marca-passo, mas na hora da sedanalgesia vai baixar a pressão, mas a pressão não está baixa nesse momento, o que que a gente faz? Já deixa pronto uma noradrenalina ali, inicia a sedanalgesia, avalia de perto, se baixou demais a pressão, inicia a sedanalgesia, acompanha de perto
Se começou a atender hipotensão, inicia ali a noradrenalina e coloca o marca-passo transcutâneo, né? Então, deixar uma nora ali preparada para não, para caso de necessidade. É bem importante, a gente não pode tomar uma conduta, fazer algo que vá causar uma piora desse paciente. Então, a gente tem que saber manejar as medicações. Se eu vou fazer uma analgesia para colocar um marca-passo, porque o paciente está muito mal, eu sei que ele vai tender a hipotensão por causa das medicações. Eu tenho algumas medicações que dá para fazer que não tem tanta hipotensão? Temos, a gente tem a ketamina, né? Então, a ketamina ela vai manter ali a frequência cardíaca, ela auxilia bastante na analgesia, então só ali com a ketamina a gente já conseguiria um bom resultado, mas a ketamina ela pode dissociar um pouco, às vezes a pessoa pode ficar meio agitada. Então, isso vai muito do critério clínico do médico de usar. Mas sabendo que a gente tem outras medicações que a gente pode usar em conjunto, a epinefrina e a noradrenalina, para conseguir fazer esse processo com mais segurança, né? Paciente estável com bradiarritmia. Então, é um paciente que às vezes ele foi por outro motivo na unidade, a gente viu que ele está, sei lá, com uma frequência cardíaca de 30. Não tem sintomas, mas ele disse que quando ele levanta, ele sente uma sensação que vai desmaiar. Esses dias aí ele quase desmaiou na rua. Mas agora ele veio por outra coisa, ele tá com falta de ar. Ele tá com uma tosse, tá com uma falta de ar aí, ele é um DPOC e tal. Aí a gente identifica que essa bradicardia pode ser por hipóxia. Ou ele não tá com nada disso, ele tá com a cabeça meio zonza, assim, sensação meio que de desmaio. E aí a gente faz um eletro ali, não vê nenhum distúrbio maligno, nem nada disso. Mas agora na sua frente ele tá estável, pressão normal, frequência cardíaca de 30 só, né? Que tá muito mais, tá baixinho. Mas assim, corado, hidratado. É, aí ele fala que ele aumentou a dose do beta-bloqueador dele faz 2 semanas. Dobrou a dose. Às vezes é só da medicação. Então a gente tem que avaliar que às vezes a gente tratando a causa base, a gente consegue um bom resultado. E se esse paciente está estável, a gente não precisa sair correndo, não precisa fazer atropina, não precisa colocar um marca-passo, porque às vezes é só uma medicação que ele está usando mais. Às vezes é uma hipóxia, um distúrbio hidroeletrolítico por conta de outra doença, né? E no paciente estável, a gente tem tempo para poder consultar o médico o médico especialista, né? Muitas vezes, quando a gente faz o eletro ali, se já tem uma bradicardia mais significativa, o próprio médico do HCOR já entra em contato ali pelo Teams, né? Que é o meio de comunicação ali. Então, sempre que o paciente tem uma dor torácica, que tenha um traçado ali de infarto agudo de miocárdio com supra ou com infra, eles entram em contato. Sempre quando tem um ataque à arritmia, eles entram em contato. E sempre quando tem uma bradiarritmia, eles também entram em contato. Então, a gente tem um cardiologista ali que ele vai fazer contato com vocês, tá? Então, um paciente estável dá tempo de discutir o caso, avaliar qual que é a melhor conduta, né? Um paciente instável, a gente já sabe, ó, a gente vai primeiro para a atropina, já vai avalia ali o eletro, porque como a gente tem um eletro laudado, isso um grande benefício ali, né? Então, a gente tem um eletro laudado, ele vai vir ali, é um BAVT, certo? Mas a gente sabe que, assim como todo mundo, pode ter erros, então a gente precisa avaliar esse eletro também, não é só pegar o laudo e tomar isso como uma certeza. Pega o eletro, avalia você também, né? Para você ver se é isso mesmo, tá? Aqui eu fiz um quadrinho, meio que resumindo assim as condutas. Ó, a gente pode ver ali no caso do ataque cardíaco supraventricular. Se instável, chocar, né? Cardioversão elétrica. É, Claro, é bem mais difícil acontecer de você precisar chocar um paciente por uma taquicardia supraventricular, mas existe. Às vezes o paciente estava muito longe, já faz 2 horas e pouco que ele está com essa taquicardia supraventricular, ele chegou instável, já está hipotenso, já está tendendo a uma insuficiência cardíaca por conta disso. É uma paciente que ela já tem isso há muito tempo, ela não fez ablação e hoje em dia ela já é uma senhora. Então, tem muitas variáveis ali, né? Então, a gente tem que saber que existe a possibilidade de uma cardioversão elétrica. Claro, uma paciente mais estável, uma paciente que, apesar do desconforto, a gente tem um pouco de tempo, a gente consegue fazer manobra vagal, fazer adesonzina. Aqui eu trouxe as doses, tá? Então, são 6 miligramas EV em bolos. Se necessário, repete por mais daí 12 miligramas. E aí é aquela coisa: acesso periférico proximal, flush, elevação de meio, tá?
É uma medicação que pede a ação muito rápida, então a gente tem que fazer ela entrar o mais rápido possível no coração. Avisar o paciente que ele vai se sentir muito mal com a medicação, ele vai sentir o coração dele parar e voltar. Então, não é uma coisa que é gostoso de sentir, então a gente tem que avisar o paciente que ele está com desconforto agora, mas ele vai sentir esse desconforto piorar e aí depois esse desconforto melhora, tá? FA ou Flutter, né? Ali eu coloquei juntinho porque a conduta é bem parecida. Então, se tiver instável, cardioverter, tá? Instável, tá instável, cardioverte, tá? O mais importante é que esse paciente sobreviva. Caso ele esteja estável, controle de frequência, então a gente pode usar o metoprolol, que é o mais indicado. Tem pessoas que são alérgicas, né, ao metoprolol, ou tem uma história de broncoespasmo severo, um asmático grave, um DPLC grave, a gente não deve usar o metoprolol. Então, a gente tem algumas outras opções, mas elas devem ser usadas com mais parcimônia e atenção, né? A gente tem o deslonosídeo e a própria amiodarona. A gente tem que lembrar que eles são antiarrítmicos, então eles provavelmente podem fazer uma cardioversão. É, E aí, em pacientes onde a gente não sabe o tempo de início da arritmia, ou se já sabe que essa arritmia tem mais tempo, a gente tem que cuidar bastante, porque uma cardioversão sem uma anticoagulação pode soltar aí um trombinho que está ali no átrio e causar um AVC, né? Então a gente tem que avaliar bem se vale a pena fazer. É uma conduta bem clínica, assim, depende muito de como está o paciente, dos ônus e os bônus de fazer a medicação, né? O ideal é a gente usar o metoprolol. Se o paciente estiver estável e tiver menos de 48 horas de evolução, a gente pode fazer a cardioversão química ou elétrica, tá? A gente pode fazer uma cardioversão química com a amiodarona tranquilamente e já iniciar a anticoagulação. Então, a gente pode começar com os novos anticoagulantes orais, então dabigatrana, rivaroxabana, apixabana ou edoxabana, ou o que é disponível no SUS, que é a heparina, né? A varfarina. Então, a gente faz a cardioversão, já inicia a cardioversão e inicia a medicação. E aí vai depender do Chades-Vasque, se ele vai usar por tempo indeterminado ou se ele vai usar por 4 semanas, né? Hoje em dia não tem a obrigatoriedade de manter por 4 semanas, mas alguns profissionais ainda preferem, né? Então aí vai guiado pelo Chades-Vasque. Se tiver estável e em tempo incerto ou maior de 48 horas, o ideal é a gente não cardioverter esse paciente, é fazer um controle de frequência, iniciar o anticoagulante, o paciente vai usar o anticoagulante por 3 semanas e aí realizar a cardioversão, tá? Isso é um segmento que tem que ser feito ambulatorial, esse paciente ele precisa ser encaminhado a um cardiologista, ao centro de saúde, mas a anticoagulação ela já pode ser iniciada ali na emergência, é, claro, né? Avaliando todos os riscos e tudo. Esse paciente, se ele tiver acesso a um ecocardiograma transesofágico e a gente tiver ausência de trombos ali em átrio, a gente também pode proceder à cardioversão. Mas na nossa unidade ali não é a nossa realidade, a gente não tem esse exame disponível, tá? TV com pulso. Então, uma taquicardia ventricular com pulso, sim, estável, a gente choca. Se estável, a gente vai fazer a cardioversão química, né? Então, a gente pode iniciar com a meldarona 150 miligramas em 100 ml de soroglic, fazer em 10 minutos. Pode repetir, então, mais 150 miligramas, o total de ataque 300 miligramas, tá? Não passar disso. E aí, iniciar o processo de manutenção. Então, primeiro, a gente tem que ter quimicamente. Também não foi cardioversão elétrica, tá? A gente tem a torçadipoam, que se instável também cardioverte eletricamente, mas nesse caso, o ideal é a gente utilizar o sulfato de magnésio, 2 gramas endovenoso e em 100 ml de sorofísio, tá? E tentar corrigir as causas precipitantes. Geralmente esse paciente ele tem uma hipocalemia, ou ele está utilizando alguma medicação que alarga o QT, ou uma hipomagnesemia. Tem que investigar bem as causas nesse caso, tá? E a gente vai para a parte das bradicardias, né? Então, o importante é sempre dividir o paciente instável do estável. Se o paciente está estável, dá para discutir com o cardiologista, dá para avaliar causas básicas e tudo mais. Se é um paciente muito sintomático ou instável, atropina ou epinefrina em bomba. A atropina você pode repetir até 3 vezes. E se você identificar que é um BAVT, direto marca-passo transcutâneo, tá? Se não, pode fazer o caminhozinho, né? Atropina, epinefrina e marca-passo, né?
e sempre tentar avaliar as causas de intoxicações, então, intoxicação por beta-bloqueador, digoxina, um bloqueador de canais de cálcio, principalmente porque se a gente não aplica o antídoto, esse paciente ele pode melhorar temporariamente com a atropina e voltar a bradicardizar. Então, a gente tem que identificar qual que é a provável causa, né? Para poder, antes de liberar o paciente. Mas se é um paciente que estabilizou, o ideal é que ele seja transferido para um serviço de cardiologia especialista, né? Até porque a maioria dos casos estáveis ali, eles vão precisar de um marcapasso transcutâneo para poder chegar até o serviço de origem, para então poderem colocar o dispositivo definitivo, né? O marcapasso definitivo. Encaminhamento e regulação, então, casos refratários ou instáveis, discussão com o hospital de referência, que no caso nosso ali é o Hospital Imperial de Caridade, né? O contato com eles é pelo NIR, pelo WhatsApp. A transferência, ela pode ser feita em ambulância da unidade desde que o paciente esteja estável, e aceito, né? Aí segue mesmo o fluxo das transferências em geral. Mas, geralmente, são pacientes que, se ele tiver um marca-passo transcutâneo, se ele tiver numa bomba de infusão, se ele tiver com droga vasoativa, ele vai precisar de uma UTI móvel para poder ser transferido. Então, o SAMU faz esse transporte. Se fez o contato com o Caridade e não tem vaga, aciona direto o SAMU, tá? Nossa única unidade cardiológica de referência é o Caridade, então, não tendo vaga, a gente aciona o SAMU para conseguir uma vaga zero, seja para o regional ali, que é onde tem o Instituto de Cardiologia, ou próprio Caridade, mas em entrada em vaga zero. Obrigada, pessoal. Fico disponível para qualquer dúvidas e sugestões também, tá? É, tudo que tiver dúvidas, a gente tem o nosso protocolo escrito no Drive da Qualidade, na rede da qualidade, mas eu também estou disponível para qualquer dúvida de vocês, tá bom? Obrigada.